Resumindo o trabalho. Hoje vocês estão que estão aí. Resumindo o trabalho, mais uma vez, força constante. Não, deixa a página para lá, vai. Trabalho é full, coçando a, ou então MGH. Pessoal, se eu estiver olhando para o peso, escrevo MGH, não decomponho ele, não faço absolutamente nada. É massa, gravidade, altura, simples assim. Isso para força constante. Se for... Vininho, página 69, Vininho. Ó, gente, força variável. Se a força for variável, eu olho para a área do gráfico. Só as quinta série. Teorema ou velocidade, trabalho total, variação da energia cinética, que é o TEC, lembrando, né, até coloquei aqui, ó, a energia cinética é mv² sobre 2, é sacanagem colocar isso, mas vamos lá. Pessoal, ó, já vi exercício assim, tinha uma força que era constante, que era o atrito, esse objeto subia tinha uma certa altura, tinha uma outra força que era variável e falava de velocidade. Então, ele usava, são 3 métodos, né? Mas na verdade ele usava esses 4, porque ele usava as 2 fórmulas fixas para força constante, a área para força variável e o teorema por causa da velocidade. Tá bom? Então, fiquem atentos, é que vocês têm que dominar esses 4 passos aqui. As 4 meninas malvadas usam rosa, as 4 a turma Ita usa LSD e vê a voz com anões e coceiras na testa. E o pior é que tudo fui eu que falei, né? Ó, LSD, avô, anão, coceira no teta. Enfim. Pois é. Ó, vamos lá. Potência mecânica. Esse módulo trabalha bastante com a potência mecânica. A potência mecânica, ela mede. Polaco sofre depois quando... Potência mecânica, de uma força média, a rapidez de realização do trabalho. Isso é, a taxa com que a energia mecânica está sendo transferida ou transformada. Boa influência, vou te culpar quando minha mãe me vê falando isso. Vamos lá, gente, agora é sério, vai, vamos que senão a gente vai atrasar na matéria. A potência média, então ela mede a rapidez com que a gente está realizando esse trabalho. Tá? A fórmula da potência é energia sobre tempo. Eu costumo falar para os meus alunos que essa é uma fórmula coringa. Por que uma fórmula coringa? Sabe aquele exercício sacana que mistura a frente 1, a frente 2 ou a frente 3? Ele gosta de brincar com as frentes. Normalmente, essa formulinha aqui linka as frentes de uma maneira muito rápida, porque energia a gente tem em todos. Pode ser energia em forma de trabalho, energia mecânica, pode ser energia calorífica da frente 2, pode ser energia elétrica da frente 3. A potência pode ser mecânica, pode ser calorífica, pode ser elétrica. Então, essa é uma fórmula coringa que linka qualquer frente. Tá? Muito fácil o link entre as frentes com essa fórmula aqui. Bem, no nosso caso, a energia é a mecânica. Pode igualar fórmulas diferentes de potência. Potência é potência. Tá? Potência é potência. Então, a unidade está correta, está coerente. Tá? A energia também. Ó, tipo, a potência, você pode escrever um PUI da frente 3 e essa energia virar um quimacete. Tá? Pode brincar com as frentes aqui tranquilamente. Tá? Bem, então, potência é trabalho sobre ΔT. E o trabalho, como a gente viu ali no resuminho, pode ser escrito como MGH ou FD cosseno θ, tudo isso sobre ΔT. Se eu estiver vendo um objeto que sobe ou desce, a potência da força que está se aplicando no objeto para subir ou descer, para mudar a altura, vai ser MGH sobre ΔT. Se não, eu vou usar FD cosseno θ. E quando eu uso F vezes D vezes cosseno de θ, na verdade, eu estou tirando daqui, né, ó, do trabalho, FD cosseno θ, eu divido tudo por tempo. Esse carinha à esquerda vira potência, e esse à direita vira velocidade, né? Porque distância, deslocamento dividido por ΔT é velocidade. Velocidade média.
se eu fizer esse tempo tender a zero, ficar muito pequeno mesmo, isso daqui vira velocidade instantânea. Então, potência é FV cosseno θ. Por favor. Finalmente um mnemônico que é bonitinho. Por favor. PFV. Então, por favor. Tá? Finalmente um que não é sujo. Nossa, eu não vou falar isso, Vininho. Por favor, coça. Por favor, coça. Boa, boa. Ficou perfeito isso. Você aprendeu assim? Pode full com velocidade, coçando a teta. Enfim. Ok, voltou a conexão? Tá todo mundo me ouvindo? Ah, então somos dois, Felipe. Somos dois. Eu também. Eu também, viu? Eu sei que é bravo isso, é difícil. Então, ó, potência é FV cosseno de teta. Ok, vamos lá. Continuando. Primeiro exercício. A partir do repouso, um carrinho de montanha-russa desliza de uma altura h, 20 raiz de 3 metros, sobre uma rampa de 60 graus de inclinação e corre 20 metros num trecho horizontal antes de chegar em um loop circular de pista sem atrito. Sabendo que o coeficiente de atrito da rampa e do plano horizontal é 1,5, assinale o valor do raio que pode ter esse loop para que o carrinho faça todo o percurso sem perder o contato com a pista. Então, ele quer saber qual é o raio máximo que pode ter esse loop, para que esse carrinho aqui, ó, o ponto problemático é aqui, né, no topo desse loop, né, do globo da morte. Nesse topo, ele não deve perder contato com a pista. Pessoal, quando ele fala isso aqui, ó, para que ele não perca contato com a pista, na verdade, o caso limite vai ser quando ele vai perder contato com a pista. Tá? Então, a gente vai trabalhar no caso limite ali. Ok? Então, vamos aumentar um pouco a imagem, marcar alguns pontos aqui. Eu tenho ponto A, ponto B e ponto C. Aqui está o bloquinho no topo do globo da morte. E peso para baixo, e eu vou colocar normal igual a zero, porque na condição limite do ponto mais alto, ocorre quando a força normal se anula, e o peso é o único que está ali, faz papel de força centrípeta. Tá? Então, no limite, a velocidade vai ser mínima aqui possível para ele completar o looping, e para ser mínima significa que ele está praticamente descolando do teto. E se ele descola do teto, ele não toca no teto, normal igual a zero. Tá? Vocês já devem ter visto, vocês viram bastante isso, não viram? Na parte de energia, quando vocês estudaram energia com o Vicente. Tudo bem? Isso que eu falei aqui da normal ser zero? Sim? Ok. Tá, perfeito. Então, por mais que ele fale que não era para descolar, a gente está descolando para trabalhar no limite ali. Então, peso é a única força que aponta para o centro, peso é a centrípeta. Então, mg é m, velocidade no ponto C ao quadrado, dividido por r. Eu vou passar o r para lá, fica mvc ao quadrado é mgr. E, como a energia cinética ela é mvc ao quadrado sobre 2, eu vou colocar esse elemento que eu acabei de achar aqui em cima, aqui dentro. Ó. Vai ficar mgr sobre 2. E vou guardar essa informação. Isso aqui é a energia cinética no ponto C. Agora, vamos calcular as forças de atrito. Na rampa, a força de atrito é Φ mi vezes a força normal, e a força normal é mg cosseno do ângulo da rampa. Então, mg cosseno de θ. O mi, o exercício falou que vale 1,5, o mg é peso, e o cosseno de 60 graus é meio. Então, Φ é P sobre 4. É a Φ do trecho AB, tá? Na rampa. Uma segunda Φ no plano horizontal vai ser a Φ que ele está se deslocando do trecho B até aqui embaixo, na base do globo da morte.
Então, vai ser FAT MI vezes a força normal, é uma nova FAT, né, desse trecho aqui, e vai ser Mi MG. O Mi é meio e o MG é o peso. Então, essa nova FAT, nesse trecho aqui, é P sobre 2. Notem que a FAT, ela muda, né? Porque a FAT depende da normal, e se a normal se altera quando eu estou num plano inclinado, a FAT também se altera quando eu estou num plano inclinado. Tá? Continuando. Agora da figura. Seno de 60 é cateto oposto, Hzão, dividido pelo trecho AB. Mas seno de 60, todo mundo sabe que é raiz de 3 sobre 2. E o H, o exercício me deu, 20 raiz de 3. Então, eu posso falar que o AB é 40 metros. Então, esse deslocamento aqui é 40 metros. Esse outro aqui é 20 metros. Vamos usar o teorema da energia cinética entre as posições A e C. Entre a posição A e C, eu vou Notem, esse objeto sai do ponto A e no final está no ponto C. Travou? Travou de novo? Ok. Estou esperando a internet se... E aí, voltou? Som, testando, som. Sim? Ok. Vou voltar um pouquinho. Tá. Então, ó, teorema da energia cinética entre o ponto A e C. Vou seguir, Pedro, pode deixar. Trabalho do peso mais os dois atritos, tanto no trecho AB quanto nesse trecho até o limite aqui do círculo. É igual a variação da energia cinética. Isso é coisa do... pode ser, pode ser. Estão mexendo na conexão da gente para atrapalhar. Pessoal, o trabalho do peso vai ser, como eu estou analisando do trecho A até o ponto C, esse objeto ele só vai descer isso aqui, ó, Hzão menos 2R. Então, ele só vai descer essa alturazinha aqui, ó, pequenininha. Então, o trabalho do peso fica mg vezes Hzão menos 2R. Tá? Mais o trabalho do atrito, e o atrito primeiro atrito é P sobre 4, vezes o trecho AB, vezes menos 1, porque é contra essa descida do objeto. E o trabalho do atrito 2, que vai ser FAT 2 vezes a distância, que é 20 metros, vezes cosseno de 180, que dá menos 1. E isso é igual à variação da energia cinética. O objeto estava parado no ponto A, então a energia cinética inicial é zero, e no ponto C tem essa energia que a gente calculou aqui no início, ó. mvc ao quadrado sobre 2, que a gente vai trocar por mgr sobre 2. Então, vamos colocar a forma da FAT aqui, a FAT e da FAT linha, colocar quanto vale o AB, que é 40, colocar quanto vale essa distância, que é 20, e trocar essa energia cinética por essa aqui. Vai ficar mg vezes h menos 2r, a FAT vale P sobre 4, então fica mg vezes 40 sobre 4. Essa FAT linha é P sobre 2, então mg sobre 2, fica menos mg sobre 2 vezes a distância, que é 20. E isso aqui é igual, ó, a mgr sobre 2. Opa, desculpa. Todo mundo tem mg, então eu posso cortar o mg de geral. Fica 20 raiz de 3 menos 2r. Aqui, gente, dá 40 dividido por 4 dá 10 negativo, e aqui 20 por 2 dá 10 negativo. Então, dá menos 20 igual a r sobre 2. Agora, vamos isolar o R, passa esse menos 2R para a direita, fica 5R sobre 2 à direita, e aqui fica 20 em evidência, raiz de 3 menos 1. Passo 2 multiplicando, dá 40, o 5 dividindo dá 8. Então, R vale 8, raiz de 3 menos 1 metros. Alternativa certa, letra C. Ó, eu vou
Resumi o exercício para vocês. Eu escrevi a equação da força centrípeta para achar uma relação da massa e velocidade do ponto C para colocar dentro da energia cinética. E guardei a energia cinética lá no ponto C, porque eu sabia que eu ia usar a variação da energia cinética, ok? Daí, eu achei quanto vale a FAT, que é a FAT aqui na descida, no plano inclinado. Eu achei quanto vale a FAT no plano horizontal. E daí, com essas duas FATs, eu fui atrás do teorema da energia cinética. Eu já tinha achado a energia cinética no ponto C, faltava agora o trabalho do peso e abrir a fórmula do trabalho da FAT. É F vezes D vezes cosseno de 180, tanto para a primeira quanto para a segunda força de atrito. Tá? A diferença é que na primeira, o atrito estava nesse trecho AB, que a gente achou vale 40, e a segunda estava nesse trecho D, que ele tinha dado, valia 20 metros. Tá? É um exercício bom esse daqui, tá? Interessante, que usa um monte de coisa, usa energia, usa força centrípeta, usa... Pode repetir, por que a distância do trabalho do peso é H menos 2R? Ó, você poderia colocar dois trabalhos do peso. Você poderia ter feito o seguinte, ó, colocar o trabalho do peso para esse objeto descer, seria o trabalho do peso 1, e daí você ia usar a razão. E daí depois você ia ter que calcular que esse objeto subiu. Então teria um trabalho do peso 2. E esse cara ia ser o quê? Negativo. Porque o objeto subiu. Então o peso está contra. No final das contas, se eu uno esses dois caras aqui, é mais fácil eu simplesmente só olhar quanto teve a variação de altura do primeiro item para o segundo. E daí o objeto estava nessa altura A, foi para a altura C. Então é só calcular quanto vale isso, que ao invés de colocar dois trabalhos do peso, eu coloco o trabalho do peso em função da variação da altura total desse corpo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Se tudo isso aqui vale Hzão, e na hora que ele está no ponto C, isso aqui é o diâmetro, deixa eu colocar com outra cor, isso aqui é o diâmetro, e o diâmetro é 2R. Então, o único deslocamento que ele teve foi esse, que é Hzão menos 2R. Tudo bem? Então, no final das contas, ele desceu até lá embaixo e depois ele subiu 2R. Então, no final das contas, para o peso, ele teve uma variação de H, que era a altura total, menos 2R. Foi? Tudo bem? Ok. Então, tirem um print, todo mundo, e vamos lá. Exercício número 2. Pessoal, teve alguém que pediu a prova da aceleração centrípeta aula passada. Quem que foi que eu não lembro? Alguém pediu isso para mim. Alguém falou, professor, prova a aceleração centrípeta. Ok. Eu preparei aqui, tem um slide, tá? Provando a aceleração centrípeta. É bem legalzinho, não é tão difícil, mas é só difícil imaginar como começar. Mas depois que você vê, é interessante, tá? Coloquei ele para vocês, criei, porque tem um monte de vetor e tudo mais. É mais vetorial do que qualquer coisa, tá? A prova. Mas eu preparei no finalzinho da aula, então, no intervalo, se não der tempo, fica aí que no intervalo eu mostro para você, tá bom? Vamos lá. Segundo exercício, um corpo movimenta-se numa superfície horizontal sem atrito, a partir do repouso, devido à ação contínua de um dispositivo que lhe fornece uma potência mecânica constante. Sendo v sua velocidade após certo tempo t, pode-se afirmar que... Bem, primeira coisa, ele falou que a potência mecânica é constante, né? Se a potência mecânica é constante, eu posso falar que a potência média coincide com a instantânea. Então, a potência é trabalho sobre ΔT. Pessoal, teorema da energia cinética. Trabalho é variação da energia cinética, não é? Então, é mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. O exercício falou que ele saiu do repouso. Então, esse elemento aqui vale 0.
que ele saiu do repouso. Então fica só que o trabalho é mv final ao quadrado sobre 2. Bem, a potência é trabalho sobre tempo, então eu posso colocar esse trabalho aqui dividido por ΔT. Mas ΔT é T final menos inicial, e considerando que o inicial é zero, a gente pode só chamar de T. Então a potência fica mv ao quadrado sobre 2T. O exercício está querendo saber, sendo a velocidade após certo tempo t, pode-se afirmar que ele quer saber quem é proporcional a quem aqui. Vamos isolar a velocidade. Ó. Velocidade ao quadrado é 2pt sobre m. Passo 2t multiplicando, o m dividindo. 2p e m são constantes, são fixos, né? Porque ele falou que a potência é constante. Então, como 2pm é constante, a velocidade ao quadrado é proporcional ao tempo. E isso dá uma alternativa que é a letra C. Então, o quadrado da velocidade é proporcional ao tempo. Tá? Então, eu abri a fórmula da energia cinética, o trabalho total, TEC, e coloquei dentro da potência. Só isso. Eu vejo que a velocidade e tempo estão relacionados ali. V ao quadrado é 2pm sobre t. 2pm é constante, então velocidade é proporcional ao tempo. É uma função do tempo. Dúvida? Então, exercício mais rapidinho. É raro a gente ter um exercício curtinho aqui nessa parte da matéria. Vamos lá. Continuando, exercício número 3. Esse também é tranquilo. Considere uma força de resistência do ar ao movimento de um carro em um plano horizontal. Tem intensidade F dada por F igual a kV ao quadrado, em que K é uma constante que depende da aerodinâmica do carro. Considere um carro em um plano horizontal em trajetória retilínea, com o motorista apertando o acelerador até o fim e com velocidade constante sem que os pneus derrapem. Essa velocidade é a velocidade limite do carro, que depende da potência do seu motor e cujo módulo indicamos por V limite. Pede-se a intensidade da força total de atrito trocada entre o chão e o carro em função de K e de V limite. Pessoal, ele falou que a força de resistência tem essa fórmula aqui, kV ao quadrado, em que K é uma constante que depende do material do carro, da aerodinâmica do carro, da densidade do ar, depende de um monte de coisa, né, esse K. Eles nunca, não é um valor fixo, eles nunca vão passar para vocês ele. Bem, num carro, na hora que eu estou acelerando ele está com velocidade constante, eu estou com o acelerador no máximo, e a velocidade dele está constante, significa que a força que empurra ele para frente, que é o atrito, é igual à força de resistência que está impedindo ele de ir para frente, que está para trás. Então, quando essas duas forças se igualarem, é tridimensional, viu? Carrinho tridimensional. Show, né? Então, quando a força de resistência for igual à força de atrito, daí isso significa que não tem resultante. Então, eu posso falar que quando ele atinge a velocidade limite, a força resultante se anula e a força de resistência vai equilibrar o atrito. Então, FAT igual a FR. E o exercício falou quanto vale o FR. O FR é kV ao quadrado. Então, é kV limite ao quadrado, porque eu estou na máxima velocidade desse corpo. E acabou a letra A. Eu dei a força de atrito em função de K e da velocidade limite. Faz um quadridimensional. Por que disso, professor, não entendi? Tá, ok, ó. Imagina o seguinte, você está no seu carro. Agora eu vou desenhar o carro, igualzinho lá de cima. Aqui está o seu carro conversível. Você começa a acelerar. Você vai aumentando a sua velocidade, você vai aumentando a sua velocidade. Mas conforme você aumenta a velocidade, a força de resistência, ela vai aumentando também, né? Porque a resistência depende da velocidade do carro. Com maior a velocidade, maior a força de resistência do ar. Vai chegar um momento que o seu carro está fazendo uma força para frente.
tão grande, o seu carro está com uma velocidade tão grande, está na velocidade limite, que a força de resistência vai se igualar à força que o seu carro faz para frente. Então, a força que o seu carro faz para frente é a FAT. E a força que impede o seu carro de ir para frente é a força de resistência. Você vai chegar na velocidade limite quando a força para frente for igual à força para trás. Tá? Porque a FAT é fixa, é constante, mas a resistência vai aumentando. Ó. Eu vou aumentando a velocidade e vai aumentando a força de resistência até chegar ao máximo onde iguala com a força de atrito. Ó, cuidado, porque quando você vê essa força de atrito, você pensa que é a resistência, não é. Pessoal, o atrito faz o carro ir para frente, hein? Está estático? Está estático, exato, está estático, o carro não está derrapando não. Não tem aceleração, exato. Na velocidade limite, não tem aceleração, porque ele chegou no máximo da velocidade dele. Tá? Isso aí. E daí, no máximo da velocidade, a força para frente, que é o atrito que faz o carro ir para frente, é igual à força de resistência que tá para trás. Tá? Ok, vamos para a letra B. Ele pede a potência do motor do carro em função de K e de V limite. Pessoal, qual que é a fórmula da potência? Potência, eu esqueci qual é, peraí. Qual é a frase? Por favor, coça a... Isso. Por favor, coça o ângulo θ. Então, P é FV cosseno de θ. Mas a gente acabou de descobrir que a FAT é KV ao quadrado. Então, eu vou trocar esse FAT aqui por KV ao quadrado. Vai ficar KV ao quadrado V. Ou seja, KV a terceira. Daí a potência em função de K e do V limite. Letra C. O fator pelo qual devemos multiplicar a potência útil do motor para que a velocidade limite do carro duplique. Pessoal, para a velocidade, se a velocidade duplica, esse 2 aqui que entrou na velocidade vai estar ao cubo. Então, 2 ao cubo, isso dá um fator de 8, né? Então, para V limite está elevado ao cubo, se o V duplica, 2 ao cubo fica 8. Então, o fator é de 8. Eu preciso deixar a potência do motor 8 vezes maior para que a velocidade fique 2 vezes maior. Tá? Então, bem, é isso aí. Exercício número 3. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Ok. Então vamos lá. Exercício número 4. O volume de água necessário para acionar cada turbina de uma determinada central hidrelétrica é cerca de 700 metros cúbicos por segundo. Pessoal, o que é isso? Que informação é essa? Digam aí para mim. O que é isso? Vazão, perfeito, Felipe. Isso mesmo, perfeito, Mike. 700 metros cúbicos por segundo é a vazão. Guiado através de um conduto forçado de queda nominal igual a 112 metros. Então, ele deu uma altura de queda dessa água. Considere a densidade da água a 1 kg por litro. Se cada turbina geradora assegura uma potência de 700 megawatts, a perda de energia nesse processo de transformação mecânica em elétrica é aproximadamente... Então, vamos lá. Eu vou primeiro analisar quanto de energia 700 metros cúbicos por segundo de água caindo a 112 metros de altura geraria. Qual seria a potência disso? Então, para resolver potência, como é queda da água, né? Eu estou pensando na queda, eu estou pensando no peso. É trabalho sobre ΔT, mgh sobre ΔT. Mas o exercício não me deu a massa, eu posso trocar a massa por densidade vezes volume. Mas ele não deu volume, professor. Não, não deu volume, mas volume sobre tempo é a vazão. Tá? Então, e a vazão ele me deu. Então, densidade, vazão
GH. Perfeito, Vininho. Isso mesmo. Então, a densidade é 1 kg por litro, né? A vazão vale 700 metros cúbicos, a gravidade vale 10 e a altura Zug. É o Zug, pode ser o Zug. E a altura vale 112. Tá? Então, 112 metros. Isso dá 784 vezes 10 a sexta watts. Notem, gente, que a potência aqui que cada turbina gera é 700 megawatts. E aqui deveria ter dado 784. Então, existe uma perda, né? Isso era o que deveria, o teórico, e o real é 700 megawatts. Se eu quero descobrir a perda, o rendimento eu posso colocar a potência utilizada dividido pela potência que deveria ser, né? A real. Então, potência útil 700 e a que deveria ser 784, isso dá 0,893 ou 89,3%. Se deu 89,3 é porque perdeu aproximadamente 10, né, 10,7%. Então, uma perda de energia de 10,7%, e isso dá a alternativa certa, letra C. Dúvida, dúvida? Não? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai conseguir fazer o como chama? O exercício que está faltando, tá? Vamos conseguir fazer o exercício que está faltando. Qual unidade você usou para rendimento? Watts, né? Deu um rendimento em watts. Volta rapidinho na 3, vou voltar. Espera aí. Ok, tira um print da 3. Da densidade é 1 kg por litro. Tá, 1 kg por litro que ele deu, não foi? Tirou o print do 3? Sim, ok. De nada. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos para o próximo exercício então? Que é... Ah, não. Espera aí. Eu vou pausar aqui, eu vou passar a demonstração da centrípeta, eu faço depois. Vamos para o exercício que estava faltando. Aqui. Vamos lá. Ó, esse daqui é o último exercício daqueles que o Vicente deixou para trás, tá? Isso não significa que lá para frente a gente não vai acabar deixando um ou outro para trás, tá? Só estou tentando tapar o buraco agora e daí se tiver que deixar um buraco lá para frente a gente vai deixar, tá? Mas vamos lá, vamos tentar resolver esse aqui, daí a priori a gente fica zerado de exercício. Na figura, o anel de raio R gira com velocidade angular ômega constante e dispõe de um alvo pontual A que cruza o eixo X no mesmo instante em que, do centro do anel, é disparado em sua direção um projétil pontiforme com velocidade V0. Desconsiderando a resistência do ar, determine o ângulo θ em relação ao eixo X em que o projétil acerta o alvo. Então, eu quero saber quanto vale esse ângulo θ aqui. Bem, vamos aumentar essa imagem aqui, ó. Esse objeto foi disparado com velocidade inicial que estava na horizontal. Ele vai atingir esse ponto A aqui, na hora que esse objeto está girando, né? Isso aqui está girando com velocidade ômega. E ele vai percorrer uma distância no eixo Y. E essa distância no eixo Y tem a ver com um movimento uniformemente variado, porque tem gravidade no eixo Y. No eixo X, não. Ele vai percorrer essa distância x e no eixo x é movimento uniforme, porque não tem gravidade nesse eixo aqui. Tudo bem? Aqui eu tenho o raio da circunferência, né, desse objeto que está girando, e vamos lá. Primeiro, a velocidade angular. A velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. Então, ômega é o θ dividido pelo tempo.
eu posso escrever então que o tempo é θ sobre ômega. Isso daqui eu estou supondo, gente, que esse objeto, esse círculo, não deu uma volta completa, tá? Porque senão ele poderia ser θ mais 2kπ, né? Para n voltas, caso ele tivesse dado uma volta a mais. Tivesse já completado uma volta e já tivesse indo para a segunda, ou assim por diante. Então, supondo que ele ainda não deu uma volta, o tempo que isso vai ocorrer é θ sobre ômega. Na direção do eixo x, é movimento uniforme que acontece. Então, é a formulinha básica. V é ΔS sobre ΔT. Então, a ΔS, que é o x, é velocidade vezes tempo. Mas a gente acabou de achar o tempo aqui, né? Então, eu vou substituir aqui dentro. Ó. Vai ficar V0 θ sobre ômega. E vou deixar isso guardadinho. Agora, vamos no eixo y. No eixo y, o movimento é uniformemente variado, porque esse projétil ele foi disparado aqui para a direita, mas ele vai acertar o ponto A. Então, tem gravidade aqui, a gente vai usar o sorvetão. ΔS no y é V0 no y vezes t, mais gama, t ao quadrado dividido por 2. Como a velocidade inicial era só no x, não tem no y, fica só gravidade, tempo ao quadrado por 2, e o tempo a gente sabe que é θ sobre ômega. Então, g sobre 2, θ ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Pessoal, pergunto, até aqui, esses dois, tudo bem? Tranquilo? No eixo x, movimento uniforme, ΔS sobre ΔT. No eixo y, a gente está usando o sorvetão, só substituição, tranquilo. Ok, perfeito. Continuando. A física desse exercício não é difícil, tá? A matemática que depois o aluno entra em pânico. Pessoal, olhando aqui para esse triângulo, Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. X ao quadrado vai ser esse monstrinho aqui ao quadrado. V0 ao quadrado, θ ao quadrado, ômega ao quadrado. Y ao quadrado vai ser esse monstrão aqui, que já tem coisa ao quadrado Então, g ao quadrado sobre 4, θ ao quadrado, não, θ quarta, ômega quarta. Isso é igual a r ao quadrado. Agora, eu vou só isolar o θ. Ficou θ quarta vezes isso aqui, ó, esse monstrinho, mais θ segunda vezes esse monstrinho, menos r ao quadrado igual a zero. Isso aqui é uma equação do quarto grau. Como eu resolvo uma equação do quarto grau? Acabou a física, hein? Esquece da física agora. E aí? Bhaskara, mas é do quarto grau. Do quarto grau você pode fazer Bhaskara? Perfeito, com θ ao quadrado. Perfeito, exato, isso mesmo. Perfeito. Se eu substituo θ ao quadrado, eu chamo ele de z. Então aqui fica z ao quadrado, aqui fica só z, e ali não tem z. E daí pronto. Daí é uma equação do segundo grau, agora eu posso usar Bhaskara. Tá? Então, ó, daqui a gente vai usar a Bhaskara. Por que você nunca usa C cedilha? Não sei. Prof, está tudo ao quadrado, não podemos tirar uma raiz geral? Não, porque isso aqui é uma função, né? Ó, uma raiz disso tudo aqui, isso aqui é uma soma, subtração, não vai dar certo isso. Se eu não tivesse o r ao quadrado, ó, se eu não tivesse esse r ao quadrado aqui, daí coloca cada um de um lado, tira a raiz, perfeito, bonito, você vai tirar quadrado de todo mundo. Mas por ter mais um elemento aqui, eu não consigo ter um de um lado, outro do outro, para na raiz tirar tudo fácil e rápido. Tá? Então não dá não. Bem, então uma função do segundo grau. Pessoal, a física, a priori, acabou aqui. Tá bom? Tudo isso aqui era a física do exercício. Tá? Tudo isso aqui era a física do exercício, agora é só matemática, e a matemática é chata pra caramba, essa parte, não falem pro professor de matemática que eu falei isso, pelo amor de Deus, essa parte vai ser chata, mas enfim, é só matemática agora. Daí eu pergunto, porque eu sou professor de física, a física, todo mundo entendeu? Bonitinho, tranquilo?
Alguém tem dúvida na física? Ok, perfeito. Tranquilo, né? Tá, então agora eu vou num processo balística e Pitágoras. É, sim, exato. Só balística e Pitágoras, isso mesmo. Agora aqui eu vou aliviar o A, né, que está multiplicando o Z ao quadrado. Eu vou multiplicar tudo por 4W ao quadrado dividido por G ao quadrado, para liberar esse A aqui. Mas daí os outros elementos vão ficar uns monstrinhos aqui, beleza. Daí vou achar o delta. Delta B ao quadrado menos 4AC. Daí eu vou tirar esses elementos que são em comum, tá? 16W a quarta, G ao quadrado. Oi, odeia a gente, tô com ódio da Terra. Calma, mas ó, a física não foi difícil, pensa que essa é uma prova de física. Daí o delta deu isso, daí vamos jogar no Bhaskara, menos B, mais ou menos, de dela, blá, 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 sobre 2A, blá, blá, blá. Daí você isola tudo aqui, enfim. Isso aqui depois dê uma olhada com carinho e com calma, porque agora é só brincar, tá? A gente acha que um Z é tudo isso aqui, tá? Então, ó, daí você, no final das contas, você faz o Bhaskara aqui, mas é tranquilinho o Bhaskara, são só a letra B e a letra C que são chatas pra caramba. Daí, com o resultado final, como a gente fez que θ ao quadrado é Z, então θ é raiz de Z. Então, θ vai ser raiz de tudo, de todo esse monstrinho aqui, tá? Ficou linda a equação. E como o único elemento aqui que está na distributiva é esse W ou ômega ao quadrado, que eu posso tirar ele da raiz, fica ômega fora. Pronto. Acabou. Tá? Opa, desculpa, gente. Então, ó, vai, fala sério. A física é mais bonita, né? Olha só. Viu a velocidade angular, viu no eixo X movimento uniforme, no eixo Y uniformemente variado, um Pitágoras, que já é matemática, mas beleza, vamos fingir que isso daqui ainda é física, mas já é matemática, e acabou. Vou voltar no enunciado, sim. Deixa só o pessoal tirar um print aqui, e daí eu já volto no enunciado. Nem na matemática eles estão judiando assim. Pois é, acredito que a matemática está mais fácil que isso, né? É uma função do 4 grau é sacanagem. Uma equação do 4 graus é sacanagem. Então, ó, print todo mundo. Vou voltar no enunciado para o colega de vocês tirar foto. Aqui tá. Tira um print. Tem a letra B e a letra C ainda, tá? Não acabou não. Vocês acharam que tinha acabado? Não acabou não. Calma lá. A gente tem 2 minutos ainda, tá? Ok. Tirou print? Quem pediu para eu voltar? Não lembro quem pediu. Posso ir? Ok, tá. Tá. Então, letra B. Ele está pedindo, nem lembro quem está pedindo. Determine o intervalo de tempo despendido pelo projétil para acertar o alvo. Então, ele quer o tempo para que isso aconteça. Bem, a velocidade angular é dada por variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Então, tempo eu posso trocar por onde essa variação do ângulo é o ângulo mais 2κπ, porque vai depender da quantidade de voltas, né, que esse objeto descreveu. Então, o tempo é a variação do ângulo dividido pela velocidade angular, que é o que a gente achou. A velocidade angular, que foi a resposta da letra A, ó, a gente vai ter que enfiar aqui, tá? Nesse ângulo θ aqui, ó. Então, vamos colocar esse ângulo θ aqui dentro. Vai ficar θ sobre ômega, mas isso aqui já é ômega, então eu corto ômega com ômega, fica só esse elemento, esse segundo elemento, mais 2kπ sobre ômega, onde o k é o número de voltas, que pode ser 0, 1, 2, 3, n voltas. Tá? Então, letra B feita. Letra C, eu não lembro também o que ele fala, deixa eu voltar aqui, é mais fácil do que voltar todo o exercício. A velocidade angular é determinada apenas por θ e ΔT, justifique sua resposta. Então,
se a velocidade angular ela depende só de θ e ΔT. Não, porque a gente não sabe o número de voltas dada pelo alvo até chegar à posição de encontro. A velocidade angular é θ mais 2kπ, que depende da quantidade de voltas que deu, dividido por ΔT, onde esse K vale 1, 2, 3, então depende também do K. Opa, desculpa. Então depende também do K. Não é só do θ e do tempo, não. Exercício de física tranquilíssimo, né? Exercício, a matemática, punk, puxada. Então, pessoal, quem quiser ir para o intervalo, a matemática não achou puxada? Ah, se não achou, ótimo. Tá? Achei meio confuso a física? É lançamento de um projétil ali, movimento uniforme e uniformemente variado. Pessoal, quem quiser sair, fica à vontade, eu vou provar aqui, eu vou mostrar a aceleração centrípeta para um colega de vocês. Quem quiser assistir, fica à vontade também, tá bom? E quem não achar interessante, até semana que vem, tá? Abração a todos, obrigado pela aula e vou ali na demonstração da aceleração centrípeta, tá? É interessante, quem não estiver fazendo nada, estiver vagabundeando, fica aí para assistir, tá? Vamos lá. Gauss está aí? Oi, ok. Foi você, né, que pediu? Só confirmando. Não, ou não, foi o Vininho. Não, foi o Vininho. Cadê o Vininho? O Vininho está aí? Ok, perfeito. Então vamos lá. Demonstração da expressão da aceleração centrípeta. A ideia da aceleração centrípeta, ela causa uma mudança do vetor velocidade. Então, vamos supor que eu tinha um vetor velocidade aqui, perfeitinho na vertical, e ele se inclinou depois de um certo intervalo de tempo, de T1 para T2. Movimento circular uniforme, onde eu tenho o raio da circunferência aqui. Ok. Esse é o ângulo entre o raio, o deslocamento do vetor raio do tempo 1 até o tempo 2. Vamos chamar de ΔΦ. Isso aqui é o ΔS que ocorreu, ou seja, a variação de espaço desse objeto do ponto do tempo 1 até o tempo 2. Agora aqui eu vou pegar esses dois vetores, eu vou ligar com o ponto central e eu vou traçar retas paralelas à velocidade, tanto a velocidade final quanto a velocidade inicial. E eles vão se cruzar em um certo ponto. Então, velocidade inicial, velocidade final, elas se cruzam aqui com ângulo θ. Primeira coisa que eu faço, isso aqui é um quadrilátero. A soma dos ângulos de um quadrilátero tem que dar quanto? Respondam aí para mim, gente. Perfeito? 360. Mas nesse quadrilátero, a velocidade ela é sempre tangente ao movimento. Então ela está sempre 90 graus ao raio. Então aqui está 90 graus e aqui está 90. Então se aqui é 90 e aqui é 90, θ mais ΔΦ mais 90 é 360, logo θ mais ΔΦ é 180. Então se aqui tem o θ, isso significa que aqui está o ΔΦ. Tudo bem? Então, só completando ali os ângulos, isso tudo dá 360. Se eu tenho 290, esse resto aqui dá 180, então aqui está o ΔΦ. Tudo bem? Esse ângulo aqui, porque é com ele que a gente vai resolver e vai provar a fórmula da força centrípeta. De força não, da aceleração centrípeta. Tranquilo? Tá, ok. Agora eu vou redesenhar os vetores, primeiro das velocidades. Então eu tenho velocidade inicial, a final e o ΔV. A variação de um ângulo, né, a variação de um vetor, eu pego o final do vetor inicial e ligo no final do vetor final. Isso é o ΔV. E eu vou fazer a mesma coisa com o vetor deslocamento. Ele estava nessa posição, foi para a segunda, então ele se deslocou um ΔR. Esses dois ângulos são idênticos, né? Tanto o ΔR é ΔΦ, quanto o ΔV é também ΔΦ. Pessoal, se esses dois ângulos são idênticos, significa que esses triângulos eles são semelhantes, né?
E isso significa, como eu tenho ângulo lado, ângulo lado iguais, isso significa que os triângulos são semelhantes. Então eu posso usar a semelhança de triângulo desse cara aqui e igualar com esse outro. Fica ΔV sobre V, ΔR. A aceleração vezes ΔT. Tudo bem? Então eu vou trocar esse carinha aqui. Espera aí que eu acho que a conexão ficou ruim. Acho que melhorou agora. Então eu vou trocar esse carinha aqui por aceleração vezes ΔV. E esse outro, ΔR, nada mais é do que um ΔS, uma variação de posição do corpo. E a gente sabe que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é velocidade vezes o tempo. E daí, ó, esse ΔR virou velocidade vezes o tempo. Então, o único pulo, assim, a coisa sacana da prova era isso. ΔV é aceleração vezes tempo e o ΔS é velocidade média vezes o tempo. Posso cortar o tempo dos dois lados. Vai ficar aceleração sobre V, velocidade média sobre R. Se a gente fizer o tempo ΔT tender a zero, a velocidade média vira velocidade instantânea. Então fica aceleração média fica instantânea também, sobre V, V sobre R. E daí passa esse V multiplicando, a aceleração fica V ao quadrado sobre R, CQD. Como queríamos demonstrar. Tudo bem? Eu falei para você que eu não ia conseguir fazer naquela aula, porque tem tanto vetor que eu não ia conseguir desenhar tudo em um slide só. É chato pra caramba para desenhar, mas não é tão difícil assim. A sacada é, primeiro, descobrir que esse ângulo aqui é igual ao ângulo de inclinação dos raios, e daí você brinca com os vetores variação de velocidade e variação do raio, vê que eles são semelhantes e faz uma semelhança de triângulo. Com a semelhança de triângulo, ΔV é aceleração vezes tempo e ΔS é velocidade vezes tempo. E daí já era. Aí foi. Tá bom? Então, tá provado aí para você. Tira um print, um bom print, depois dá uma revisada nisso. O ITA, eu acho que isso seria mais uma coisa de um IME da vida, tá? Quem vai prestar um IME da vida é sempre legal saber provar as formulinhas, todas as formulinhas, as básicas, pelo menos as principais, vale a pena sempre provar. E é isso, gente. Dúvida? Tranquilo? Então, obrigado a todos pela participação e a gente se vê semana que vem. Tá? O bom é que o feriado não cai na quarta, então a gente não vai perder a aula. Olha que legal. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, Bia. Até mais. Falou, Mike. Abraço.